Fala, cientistas ansiosos para 2025, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque o ano da tecnologia parece promissor. 2025 promete muito em ficção científica com esses filmes mais esperados de ficção científica de 2025. Então, sem mais enrolação, já deixa aquele like robótico, que eu tô ligado que você deixa e nem percebe, se inscreva no canal e não use bots aqui no nosso vídeo. E bom, ficção científica se encaixa em muitos outros aspectos, em muitos outros gêneros. Pode ser filmes de ação, pode ter terror, pode ter aventura, fantasia, entre várias outras coisas. E, inclusive, alguns dos filmes que você vai ver aqui, provavelmente você já viu em alguma outra lista que a gente fez. Mas temos algumas outras coisas aí que são mais focadas mesmo em ficção científica. Tanto ela mais puxado para a realidade ou próxima da nossa realidade, né, se a gente pode colocar dessa forma. Algumas outras mais espalhafatosas, como envolvendo alienígenas, naves espaciais, mutação, trazer outros bichos de milhares de anos de volta, mas enfim, muita coisa aí pode ser aberto à própria ficção científica. E a gente pode começar então falando de um desenho um pouco mais infantil, né, já para a gente começar o ano bem mais leve, com o filme da DreamWorks, O Homem-Cão. Esse aqui, como eu disse, é um desenho mais infantil, produzido pela DreamWorks, que vocês já conhecem, que tem essa pegada em alguns filmes que eles fazem, ao mesmo tempo que eles com certeza fazem alguns filmes bem mais cabeça, como por exemplo, Como Treinar o Seu Dragão, o mais recente Robô Selvagem e várias outras coisas. Mas de vez em quando eles têm esses tipos de desenho mais bobinhos voltados para o público infantil mesmo, né? Que basicamente é a fusão de um cão e um homem policial que acabou ali tendo, né, uma certa questão, e eles então acabaram se fundindo. O começo, em certos aspectos, me lembrou até Robocop, só que daí vem para esse lado da fusão, algo parecido com o Mosca, né, aquele filme trash dos anos 70, 80 ali. Então tem várias coisas ali que eles colocaram, né, para talvez fazer uma referência ou para que o roteiro consiga avançar, só que o intuito mesmo é ser um pouco mais infantil. E no visual lembra bastante o visual do filme O Homem Cueca, sabe? Então é mais ou menos essa pegada aí. A trama parece simples, né? Assim como a gente já viu em vários outros filmes policiais e coisas do tipo, que acaba transformando então esse policial em um homem-cão, com o corpo de um homem e a cabeça de um cachorro, basicamente. E diga-se de passagem, um cachorro aí que lembra bastante os nossos queridíssimos vira-latas caramelos. Então assim, vai com as expectativas certas pro cinema, porque provavelmente você vai precisar de uma criança para entrar nesse aqui. Então fica ligado aí nesse filme da DreamWorks, que já chega no comecinho do ano nas férias. Homem-cão, a sua única função é grudar os olhos nesses monitores. Então se alguém pegar o seu brinquedinho preferido e apertar ele assim, você olha pros monitores. E se por acaso... É um filme um pouco mais pé no chão, que é um filme que provavelmente vai ser um dos grandes expoentes do ano, dirigido por um dos grandes diretores aí da atualidade, pelo menos dos últimos anos, né? Porque é o diretor de Parasita, Bong Joon-ho, que ganhou, né, basicamente o Oscar de melhor filme. E claro que muito se espera agora desse filme que ele está fazendo, intitulado de Mickey 17. O filme vai trazer aí Robert Pattinson, que faz o papel de Mike, que agora nesse caso é o 17, envolvendo essa questão de uma espécie de clonagem, ou no caso um robô, né, com inteligência artificial, onde se ele acaba, né, morrendo ou deixando a desejar em alguns aspectos, eles acabam descartando essa unidade e criando uma nova. Se ele morreu, simplesmente faz uma nova. E aí que vem a treta, pois Mickey 17 não morreu e consegue retornar à base. Mas como eles já estavam nessa de fazer um novo, quando ele chega lá, já tem um novo no lugar dele. E aí que entra a treta. Qual deles vai, né, querer morrer? Acho que nenhum. E aí entra toda essa questão de inteligência artificial, sei lá, a dualidade entre homem e robô e várias coisas que podem ser muito interessantes, né, no ponto de vista de Bong Joon-ho. E outro filme muito interessante que vai sair na Netflix
é o filme Estado Elétrico. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, que se passa em uma realidade alternativa nos anos 90, com uma ambientação insana, cyberpunk e retrofuturista, que aborda alguns temas, como eu disse, de robôs e também a própria consciência humana e IAs, com certeza, né? O filme aborda vários temas delicados que estão tendo várias discussões nos dias de hoje sobre os robôs. E nessa realidade, os robôs convivem com os humanos dentro da narrativa. Mas a gente vai seguir a personagem Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown, a 11, né? Se você não sabe aí. E o mundo dela acaba se transformando em certos aspectos depois que um robô chamado de Cosmo entra em sua vida, falando que ele pode estar sendo controlado por seu irmão Christopher, que está dead, isso mesmo, já foi de F. E aí entra toda essa questão onde ela vai cada vez se aprofundar mais nessa história de Christopher para tentar solucionar, né, esse problema que Cosmo está tendo, indo para esse lado, né, bem específico da inteligência artificial e da robótica. O filme parece muito interessante e um visual excelente. Eu gostei bastante do que eu vi. Então parece um filme promissor para o ano de 2025. E Lilo e Stitch também é um dos filmes que eu estou mais ansioso para assistir em 2025. A Disney lançou um teaser que agradou muito por conta do visual do Stitch, que muito se falava sobre isso, e eu acho que eles indo mais para esse lado cartunesco, né, dos personagens de animação, funciona muito mais do que algo realista, como eles queriam aplicar no Sonic, ou no caso que eles aplicaram em Rei Leão. Então eu acho que eles indo mais para esse lado cartunesco funciona melhor para os live actions, né? Tanto da Disney quanto de outras produtoras. Então o próprio caso que eu mencionei de Sonic e também Como Treinar o Seu Dragão fazem jus a essa questão, né? Então eu acho que Stitch foi muito assertivo. Eles olharam para a indústria, viram o que aconteceu e estão aplicando. Então eu acho que Lilo e Stitch vai ser insano e com certeza vai agradar muita gente. E para quem não assistiu o filme original, né, o desenho, vai assistir porque é muito legal. Um dos filmes talvez muito subestimados e que quase ninguém viu. Eu assisti várias e várias vezes quando eu era menor junto com meus irmãos. Então a gente tem um carinho específico por esse filme e alguns outros, né? Mas enfim, Lilo e Stitch é insano, que conta uma história basicamente de um alienígena que acaba chegando no planeta fugido e que acaba encontrando em uma família disfuncional da Terra uma, né, família, basicamente, Ohana. Então o filme é daqueles que vai deixar o seu coração quentinho e com o maior estilo aí, filme da Disney. Pelo menos é o que a gente acha nesse live action. Vamos ficar na guarda porque esse sim é um dos que eu estou animado para assistir este ano. E em junho temos o retorno de uma franquia que vai fechar agora com uma trilogia. 23 anos após o lançamento do original, só que o filme se passa 28 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, que é o filme Extermínio 3, ou também titulado de 28 anos depois, porque o filme original, né, de zumbi ali por conta de uma infecção, se passa 28 dias depois dessa infecção chegar ao auge e infectar o mundo, onde temos o protagonista, interpretado pelo Cillian Murphy, que está vagando, né, pela cidade tentando entender o que aconteceu após acordar no hospital e não saber, né, o que realmente está acontecendo. E ele então vai ter que descobrir como sobreviver a essa nova, né, experiência aí e essa nova vida que ele vai ter. Mas depois tivemos o segundo filme da franquia, que se passaria 28 semanas depois do ocorrido. E nesse terceiro filme, 28 anos depois, que traz de volta Cillian Murphy no papel principal, mostrando como é a vida, né, nos dias atuais após esse grande evento aí
da humanidade que praticamente extinguiu a vida na Terra, ou no caso, a vida humana, né? Mas enfim, o filme promete ser um dos clássicos aí, né, de 2025, e promete muito, principalmente por trazer um grande nome, né, ganhador do Oscar agora, e um ator insano de volta para a franquia 23 anos depois, né, dele ter aí protagonizado o primeiro filme. Vamos ver aí como esse filme vai se sair sendo um dos clássicos filmes de zumbi. E claro que para 2025 a Pixar prepararia algo pra gente, só que guardou algumas questões aí com o filme Hélio, isso mesmo. O filme ele já tinha sido anunciado para 2024, por exemplo, mas sofreu um adiamento. Diga-se de passagem, um adiamento meio estranho e por muitas vezes aí conspiratório, se a gente pode colocar dessa forma, né? Com um enredo ali aparentemente simples que entrega um maior brilhantismo, né, da Pixar, pelo menos nos trailers que a gente viu. E a primeira polêmica que envolve o próprio lançamento desse filme é que Hélio originalmente teria um tom um pouco mais sério, só que como é uma animação da Pixar, eles resolveram basicamente em cima da hora ali, quase no finalmente, em mudar os aspectos do filme, inclusive os trailers, né, que foram divulgados, o primeiro trailer e o último que foi lançado, tem uma diferença gritante do tom do filme, o que pode significar, né, alguma coisa, visto que eles adiaram o lançamento desse filme. Então provavelmente eles tiveram que mexer no roteiro e reanimar algumas coisas. Então realmente coisas nebulosas aconteceram. Se vão ser aí coisas melhores, não sabemos, porque só lá em junho que a gente vai ver esse filme chegando aí aos cinemas. Isso se não adiar novamente. Mas aparentemente vai lançar sim esse ano. E Hélio, para você que não sabe ainda, né, vai contar a história de um garotinho que acabou sendo abduzido por alienígenas. E esses alienígenas não sabem basicamente o que rola aqui na Terra e ele acabou sendo abduzido para talvez estudos ou para saber um pouco mais sobre a espécie, mas ainda não sabemos ao certo qual vai ser o desenrolar dessa história. Algo que a gente pode ter certeza que vai ser bem, assim, divertido aparentemente, porque a galera realmente não sabe nada sobre a Terra e tem muitos outros planetas que podem ser explorados dentro desse filme. Hélio vai ser uma grande aposta e uma nova IP da Pixar, que diga-se de passagem, nessas novas IPs aí não tá tendo tanto sucesso. Pode ser sim uma coisa excelente e começar aí talvez uma nova franquia. Vamos ter que esperar realmente. Esse é o lugar mais lindo que eu já vi. Aqui é o banheiro. Hélio. E claro que após um grande sucesso do primeiro filme, que gerou várias discussões, teríamos uma sequência de Megan, intitulado Megan 2.0, chegando aos cinemas em junho. Avançando a história, que eu não sei para onde eles vão avançar, mas eu tenho alguns palpites pelo final do filme, né? Algo parecido com o que a gente viu em vários outros. Mas enfim, promete ser um filme bem interessante nessa pegada dos brinquedos assassinos, só que agora voltados com a IA, que é um tema agora recorrente nos filmes de terror, porque já temos aí uns 3, 4, visto que a gente viu, né, no clássico Ex Machina, que vocês provavelmente assistiram, mas se ainda não assistiram, vale muito a recomendação. Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal sobre os filmes que estão fazendo, né, aniversário este ano e Ex Machina está fazendo. Então vai lá assistir, porque provavelmente tem algumas pérolas aí que você provavelmente vai gostar. E uma franquia muito amada por mim e pela minha esposa tem passado por maus bocados, principalmente depois do último filme. E com esse novo filme aqui, eles prometem revitalizar a franquia novamente. Isso mesmo, Jurassic World, o Renascimento, traz aí um aspecto de novidade para a franquia. Pelo menos é o que eles estão dizendo, né? Fazendo uma continuação, mas ao mesmo tempo tentando voltar às origens, trazendo uma galera que já fez o primeiro filme, mas com um ar de novidade, onde o mundo realmente já passou algum tempo depois que os dinossauros acabaram fugindo da ilha. Então agora a gente está dentro desse contexto, né, que pelo menos era para ser, né, no último filme, onde os dinossauros estão soltos na nossa vida, né, no nosso cotidiano.
e como isso vai afetar a vida do ser humano, é aí que a gente vai ver então, ou pelo menos é o que a gente quer ver nesse novo longa. Então vamos esperar para que seja sim uma boa obra, porque a gente aqui em casa gosta muito de Jurassic Park. E como eu disse que 2025 seria um ano do remake, também vamos ter A Noiva de Frankenstein, um remake do clássico dos anos 40, 50, não lembro direito, mas que retorna agora com talvez uma cara nova. Visto, por exemplo, o que foi um sucesso em preto e branco, ou um certo sucesso, porque é um filme mais nichado, só que um filme da Marvel, onde apresenta ali essas criaturas sobrenaturais de uma forma bem diferente, que é o filme O Lobisomem na Noite, né, da Marvel. Então parece ser bem nessa pegada, um pouco mais voltada para uma filmagem clássica, só que com tecnologia e um aprendizado que a indústria obteve, né, com os anos, um pouco diferente. O filme promete ser aí um pontapé inicial para toda essa onda que vai ressurgir aí com essas criaturas míticas clássicas, né? Como eu já falei em alguns tópicos anteriores, né? O lobisomem, o próprio Nosferatu, e agora vamos ter Frankenstein também, quer dizer, A Noiva de Frankenstein. Mas calma lá, que ainda vamos ter uma outra paradinha aí no futuro. E também temos, né, um dos filmes mais esperados aí na ficção científica, porque vai ter uma abordagem um pouco diferente, que seria Tron Ares, o terceiro filme da franquia, isso mesmo, o terceiro. Tron, o Legado, não é o primeiro, tem o clássico lá dos anos 80, se eu não me engano, mas enfim, o filme vai abordar uma questão um pouco diferente, que está sendo muito esperada para os fãs da franquia, que é basicamente a tentativa dessa inteligência artificial vir para o mundo real e tentar conquistar o mundo que a gente vive basicamente. Então vamos ver tudo isso dentro do filme, e ele está sendo muito aguardado para o ano de 2025, porque pode abordar muito a própria inteligência artificial, como eu disse, com um pouco de impacto sobre o medo dessa nova tecnologia que, né, se acende aí em 2025 cada vez mais rápido. E provavelmente um dos grandes filmes de ficção científica do ano. Claro que se sair esse ano ainda, né? Mas enfim, o filme promete muito e está chamando muita atenção. Vamos ver como eles vão aplicar, né, tanto o 3D, que eles gostam de trabalhar nessa questão da ficção científica, mas também, né, na questão da própria história, porque pode ser sim uma grande surpresa, né, trazendo aí talvez um roteiro bem amarrado, mas é aquela questão, né, quem que tá fazendo o roteiro? Vamos esperar aí para que seja uma história digna do próprio nome Tron Ares. E um novo filme da franquia Predador está chegando, que é o filme Predador Badlands. O filme não é uma sequência de Prey, então vai ser um filme um pouco diferente, como um filme mais no futuro do que, no caso, o passado, tentando seguir realmente com a história de Predador, com os mesmos idealizadores, pelo menos parte da equipe, que foi, né, do filme Prey, que está envolvido em outra coisa que eu já menciono para vocês. Essa produção ainda não tem nada divulgada, né, de como realmente vai acontecer, apenas que não é uma sequência de Prey e que se passa num futuro aí, dando sequência sim à franquia Predador, porque a galera que estava envolvida na franquia Prey está trabalhando em um outro projeto que pode significar aí um retorno de uma outra franquia também. Então parece ser bem interessante e bem legal e promete muito. E fechando o ano, por enquanto, até, né, a gravação e edição do vídeo, a data é para o dia 18 de dezembro, temos o terceiro filme da franquia Avatar, de James Cameron, né? Não é o Avatar, a lenda de Aang, é o Povo Azul do James Cameron, né? Aqui vai ser um pouco diferente, porque Avatar, Fogo e Cinzas promete trazer aspectos um pouco mais profundos e também diferentes dos dois primeiros, com um povo um pouco mais calmo, mais tranquilo, aqui já voltado para algo mais raivoso, energético, né? Mais vermelho, se a gente pode colocar dessa forma, abordando aqui o povo do fogo em Pandora, né? Então eles vão ter que migrar novamente para encontrar esse povo, que pode ajudá-los de uma forma diferente por serem mais combatentes, mais assim agitados, energéticos e prontos para briga aparentemente. Então vamos esperar para que James Cameron entregue algo diferente, porque esse filme ele tem que acertar.
porque o primeiro fez um sucesso absurdo, mesmo com uma história rasa, né, se a gente pode colocar assim, sei lá, uma história simples, eu acho que é melhor, né? O segundo sendo uma bagunça em certos momentos, tentando entregar quase que a mesma história, só que em alguns momentos dentro dessa road trip que eles estavam fazendo, mas a questão sempre foi a parte do visual insano de Avatar, e não sobre a narrativa. Então eu acho que precisa entregar agora uma narrativa que faça a gente se conectar mais com o filme e com a franquia. Então aqui ele precisa acertar, porque os dois últimos, eu acho que necessitam que esse aqui vá bem, né? Os dois primeiros foram gigantes dentro da indústria, fazendo mais de 2 bilhões de dólares, e agora ele realmente precisa de um novo sucesso, que ele só tá fazendo Avatar, né? Então vamos ver aí o que o diretor está preparando para esse terceiro filme. E para fechar então o ano, temos O Mandaloriano e Grogu. Isso mesmo. Um filme que vai ser uma sequência direta da série O Mandaloriano, do universo de Star Wars. Então eles vão fazer o desfecho em um filme, talvez para voltar a franquia aos trilhos ali dentro do âmbito dos filmes, que ficou muito ali preso, né, na saga Skywalker, né? São 9 filmes dessa família maluca, basicamente. Tendo essa perspectiva um pouco diferente, né, voltado para os filmes de Star Wars, a gente pode ser surpreendido, né? Porque os filmes que geralmente não tem tanto de Jedi ou coisa do tipo, são algumas das produções mais interessantes, né? Como é o caso aí de Rogue One ou até mesmo a série Andor. Então a gente vê que se eles se distanciam um pouco mais dos Jedi, mas quando eles voltam para o Jedi, eles ficam muito presos a uma única história, né, que é envolvendo aí a família Skywalker. Eu acho que eles têm que se afastar um pouquinho de Skywalker, porque, pô, tem muita história que pode ser contada aí dessa franquia insana, repleta de Jedis formidáveis, né? Então eu acho que eles podem sim contar outra história e não ficar só preso em Skywalker, gente. Já passou esse bonde aí, já foi. Então vamos ver se o Mandaloriano e Grogu conseguem, né, atingirem um público maior e trazendo talvez a franquia de volta aos trilhos. Mas de uma coisa é certa, eles conseguiram acertar a mão no ator, que é um excelente ator de série e também faz filmes insanos, que é o próprio Pedro Pascal. Então eles realmente acertaram a mão no ator, que transita entre os dois tipos de produção muito bem. Vamos esperar para que o nosso queridíssimo Star Wars volte aos trilhos, pelo menos no cinema. Em séries eles até que acertam mais. E também é prometido para 2025 o terceiro filme de Um Lugar Silencioso. Agora a sequência de parte 2. Porque a gente teve um spin-off, né, em 2024, que era o Dia 1. Agora o terceiro realmente, né, seguindo a história dos protagonistas dessa franquia. Aparentemente agora eles estão presos numa ilha e eles têm que sair dali, né, para tentar sobreviver novamente com essa galera aí, né, esses alienígenas soltos por todo canto. Não sabemos ao certo a história realmente, mas temos aí, né, Emily Blunt retornando, Cillian Murphy, então vamos ter aí um elenco de peso. Resta saber se vamos acertar aí, né, o terceiro filme da franquia, que está em alta na minha opinião, né, vem crescendo cada vez mais. Deu uma estabilizada talvez no Dia 1, que é, né, ok, mas o terceiro pode ser sim um grande estouro para este ano. E mais um remake de um dos monstros clássicos, né, que é o Frankenstein. Assim como vamos ter a noiva de Frankenstein, também vamos ter um monstrão aí, né, que foi reconstruído pelo Dr. Frankenstein. O filme promete ser também nesses moldes clássicos, indo também com essa roupagem nova. Então algo interessante pode surgir daí. E claro, talvez aí uma reunião desses monstros que estão retornando. Vamos ver aí como vai ser esse ano. E bom, pessoal, então esses foram os destaques de filmes de ficção científica para 2025. Vocês viram que tem muita coisa. E provavelmente a gente vai falar de algumas ou todas elas aqui no canal, então fica ligado aí, beleza? E por isso vale a pena deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tranquilo? Então agora sim eu vou deixar algumas recomendações para você continuar aqui com a gente, agora que você já é um brother aqui nosso, né? Agora que você já é parte da nossa família. Então vai conferir outros filmes que chegam em 2025 e também se você deixou passar alguma coisa em 2024, que tem muita coisa para ver ainda. Talvez você não tenha visto tudo, beleza? Ninguém consegue ver, né? Mas enfim, agora que eu já recomendei tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!